Você poderia acreditar nisso? Que o nosso Deus está aqui? Que Ele está para me levantar e para levantar você? Ele é o Deus, queridos, que nos prepara. Ele é o Deus que nos ama. Ele é o Deus que nos guarda. O Senhor, Ele está com você. Acredite nisso. Acredite. E hoje nós temos como reflexão uma passagem que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 62 do livro de Salmos, no versículo 10. Mas nós iremos ler, desculpe, a partir do versículo 8. Desculpem, a partir do versículo 8, nós iremos ler e fazer uma pequena reflexão, né? Tentar ao máximo aqui utilizar 10 minutos desta reflexão. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as riquezas aumentem, não confiem nelas. Este é o principal versículo, o versículo 10, que diz: não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as riquezas aumentem, não confiem nelas. Queridos, aqui o Senhor ele está trazendo uma orientação para nós no que diz respeito às coisas materiais. No que diz respeito àquilo que é única e exclusivamente deste mundo, onde a traça corrói, onde a ferrugem estraga, né? Então nós precisamos estar colocando os nossos olhos fitos no Senhor, conforme o próprio versículo 8 diz, que nós lemos o 8, 9 e o 10 do capítulo 62 de Salmos. Ele diz assim, o versículo 8: confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Queridos, nós precisamos confiar e depositar em Deus a nossa total confiança. Não podemos e nem sonhar, né, ter outro como uma fonte de confiança. É claro que eu não estou querendo dizer com isso que eu não tenho que confiar no meu próximo. Se bem que existe uma passagem, e aí nós precisamos entender, né, que diz que maldito o homem que confia em outro homem. Só que quando vem essa passagem para nós, ele não está dizendo que não é para eu não confiar no homem, mas que eu seria uma pessoa infeliz se eu depositasse totalmente a minha confiança no homem. Eu preciso depositar totalmente a minha confiança em Deus, conforme o versículo 8 deste capítulo fala para nós, nos orienta. Confie sempre em Deus. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Quantas vezes nós não ficamos, queridos, à mercê, porque nós não depositamos em Deus a nossa confiança, porque nós não abrimos o nosso coração para Deus. Queridos, a palavra do Senhor declara que um coração contrito, um espírito contrito, um coração compungido, Deus não despreza. Isto é, um coração humilde, um coração que se abre para Ele, Ele não deixará de ouvir. Isso. É dessa forma que Deus quer. Ele quer que eu e você abramos os nossos corações confiadamente nele, confiantemente no Senhor. Queridos, se você abrir o teu coração para Deus, entenda isso, se você abrir o teu coração para Deus, sinceramente, Ele vai te responder. Ele vai ouvir e Ele vai te responder, porque Ele responde ao coração aflito, Ele responde a um coração quebrantado, Ele responde a um coração sincero diante dEle. O versículo 9 ele nos traz uma advertência quando ele diz: os seres humanos,
tanto os pobres como os ricos são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. O que ele está querendo dizer com isso? Que a nossa confiança precisa ser em Deus. O ser humano, tanto pobre como o rico, eles são inúteis no que diz respeito a querer, vamos dizer assim, a colocar um pouco mais de vida na sua vida, a aumentar 1 centímetro de vida. Nós não temos como fazer isso, porque a vida pertence a Deus e é dele, e é nele, e é por ele que nós estamos aqui. Queridos, a própria palavra declara que os nossos dias foram contados. Antes mesmo de existir, os nossos dias foram contados por Deus. E é por isso que você precisa estar confiando somente nele, entendendo que as tuas próprias forças, é isso que esse versículo 9 quer dizer, as tuas próprias forças e nada é a mesma coisa. Os meus conhecimentos, os meus conceitos e nada é a mesma coisa, são inúteis, porque passam como a erva do campo. Como ele mesmo declara aqui, nós somos mais leves do que um sopro. E precisamos, queridos, estar depositando em Deus a confiança, a nossa real confiança, a nossa sincera confiança. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: todo aquele que se aproximar de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se você acreditar na existência de Deus, e se você acreditar que ele te presenteia toda vez que você o busca, você receberá isso. Você receberá o presente de Deus. Mas você precisa crer. Você precisa crer na existência dele, você precisa crer que ele vai te abençoar, que ele vai te presentear. Só o fato de você crer, você já é bem-aventurado. Sério? O próprio Senhor Jesus falou isso uma certa vez. Falou para Tomé que não creu na sua ressurreição, porque não o tinha visto ainda. E quando Jesus Cristo aparece de novo para os seus discípulos, e Tomé estava ali, e aí ele vê e ele crê, Jesus Cristo fala para ele, dizendo: Tomé, só porque você viu, você creu? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Queridos, nós somos bem-aventurados. Nós somos felizes. Sabe por quê, queridos? Porque nós não vimos o Senhor Jesus, mas nós cremos na sua existência. Sim, assim como 2 e 2 são 4, assim como você está me olhando aí na sua tela, nós cremos na existência de Deus, e por crermos já somos felizes. Por crermos já temos, queridos, a felicidade em nós. Então não vamos desfalecer dessa felicidade, não vamos desfalecer da esperança, que é o nosso Deus, a qual nós nos apegamos. Não vamos desfalecer disso, queridos. E o versículo 10, que é o versículo chave de hoje, ele diz assim: não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Queridos, infelizmente, existem pessoas que vivem do roubo, que vivem de corrupção. Sai corrupção, entra corrupção, e ele vive. Como dizem, eles mamam nas tetas da corrupção. Eles se enriquecem, né? Algumas pessoas roubam. E ele diz aqui, olha, não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Sabe por quê, queridos? O roubo também é como o vento. Você pode até ter naquele momento, mas ele vai embora. Quantas pessoas que enriqueceram através do roubo? Quantas pessoas que roubaram o pobre, compraram fazendas, compraram uma opção de coisa, e quando perderam a mamata, quando perderam tudo isso, parece que se foi, venderam tudo, foi tudo a bancarrota.
não pense que o roubo vai trazer para você coisas que vão te sustentar para o resto da vida. Não. Queridos, o roubo, a apropriação indevida é como o vento. Você pode até pegar e não ser pego, mas lá na frente você vai passar pelo juízo. Não tem como fugir dessa regra. Não temos como fugir disso. E ainda no versículo 10 ele diz assim: ainda que as suas riquezas aumentem, não confie nelas. Queridos, a riqueza, nós precisamos olhar para a riqueza como algo efêmero, como algo passageiro. Eu não posso depositar a minha confiança em minhas riquezas. Em Lucas, o Senhor Jesus, falando a respeito das riquezas, ele disse que um certo homem, um grande agricultor, ele produziu vários frutos, vários produtos na sua fazenda. E ele tinha um local onde ele alojava esses produtos, e ele derrubou e construiu um quase 10 vezes maior do que aquele que colocou tudo lá dentro. Toda a sua riqueza, tudo que havia coletado do que tinha plantado, ele botou lá dentro. E aí ele vira para a sua alma e diz assim: eis aí a minha alma, o teu tesouro. Come, alegra-te e regala-te. E aí Jesus Cristo, criticando, disse: louco, hoje mesmo te pedirão a alma, e de quem serás? Nós não precisamos e nem podemos confiar em nossas riquezas. Precisamos fazê-las, sim, como um instrumento de louvor e adoração a Deus, para ajudar outras pessoas. Deus nos colocou aqui não apenas para recebermos, mas para ajudarmos. Sim, amados, eu e você precisamos ajudar as pessoas. Eu e você precisamos, queridos, estar sempre ajudando, nos dispondo em ajudar, porque esta é a filosofia cristã. Deus, Ele deu o seu melhor, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo deu o seu melhor, que foi a sua própria vida. Vamos dar o nosso melhor. Não vamos fazer, queridos, da riqueza os degraus para subirmos. Não. Isso não vai acontecer. Mas vamos fazer da riqueza, queridos, instrumentos, oportunidades para ajudar outras pessoas. Amém? Que Deus lhe abençoe, que você possa realmente fazer o uso da palavra do Senhor. Busque o Senhor. Queridos, a Bíblia, ela é muito, vamos dizer assim, boa de se entender. Basta você pedir ao Espírito Santo. Basta você pedir a Ele, e Ele vai trazer a revelação das Escrituras. Sabe? Aquilo que está por trás da mera letra, Ele vai trazer para você como vida, como vivo, né? Como algo que vai transformar a sua vida. Então eu te convido, eu quero te desafiar a ler a Bíblia, né? Por mais que não entenda, mas leia. Eu já até falei aqui e repito: leia o Evangelho, o Novo Testamento. Comece com o Evangelho de João, que é uma fala mais popular, uma fala mais próxima a nossa, e você com certeza vai compreender, e eu não tenho um pingo de dúvida disso. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu amor, pela Tua palavra, Senhor, que foi ministrada, pelos cânticos, ó Deus, te louvamos. Obrigado, Deus, por cada irmão, por cada amigo aqui presente conosco neste momento, ó Pai, que eles possam ter acrescido em suas vidas, ó Deus, em o nome de Jesus Cristo, as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz graça, traz a cura para aqueles que estão enfermos. Abençoa, meu Pai, o Brasil.
Deus, em o nome de Jesus Cristo, abençoa a nação brasileira. Deus, em o nome de Jesus Cristo, dê um basta no avanço do Covid, Senhor, 19. Em o nome de Jesus Cristo, traz a cura, Senhor, e que o Senhor seja glorificado. Nós oramos pelos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, principalmente aqueles que estão ali como infantaria nos primeiros momentos, que são as UPAs. Deus, em o nome de Jesus Cristo, nas enfermarias, em o nome de Jesus Cristo, abençoa, guarda, Senhor, os enfermeiros, técnicos, os médicos, em o nome de Jesus Cristo, Pai, e que eles possam, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, receber a Tua proteção. Os radiologistas, guarda-os também, que eles estão ali fazendo, ó Deus, aqueles exames para detectar como é que está o pulmão. Guarda, Senhor, os Teus filhos, em o nome de Jesus.